Olá a todos, eu sou o Luiz Gasparini, eu sou médico. Eu hoje estou aqui com a doutora Cláudia Bittar, médica infectologista pediátrica. Ela é responsável técnica da vigilância epidemiológica, entre outras doenças, especificamente para varíola dos macacos ou a monkeypox. Muito obrigado, doutora Cláudia, muito obrigado mesmo pela sua oportunidade. A doutora Cláudia vai trazer conhecimentos que são oficiais, são conhecimentos da própria vigilância epidemiológica. Eu acho muito importante vocês todos prestarem atenção nas informações e lembrando que o intuito dessas entrevistas é a educação. E quanto mais a gente puder divulgar conteúdo bom para as pessoas, melhor para todos nós. Muito obrigado, doutora Cláudia, pela sua gentileza de nos receber aqui para essa entrevista. Eu que agradeço, a oportunidade, é um prazer receber vocês aqui e eu estou à disposição para a gente contribuir na informação dessa doença agora nova. Doutora Cláudia, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é sobre essa história da varíola dos macacos. A gente estava vendo que essa doença não é nova, né? E que agora, recentemente, ela passou a ser uma doença que está se espalhando pelo mundo. Conta um pouquinho da história, eu queria que você falasse também por que do nome, né? E basicamente isso, eu queria que você desse uma introdução para a gente da história dessa doença. Então, essa doença, na verdade, não é uma doença nova, tá? Ela foi descrita em 1958, tá? Primeiramente em macacos, né, de laboratório, tá? Então, daí que veio essa nomenclatura, mas depois essa doença ela é endêmica em alguns países da África, então tem surtos que aparecem lá. E, por exemplo, está circulando na Nigéria desde 2017. Posteriormente a isso, apareceram surtos até nos Estados Unidos, no Reino Unido, mas surtos sem relato de óbitos, né? Então, assim, na África, há relatos de óbitos, a gente vai falar mais para frente da letalidade, mas essa não é uma doença nova, né? Já tinha casos na África acontecendo em outros países da Europa. O que assusta muito a gente é porque quando a gente fala de varíola dos macacos, vem na mente os casos de varíola humana, né, que aterrorizaram muito o mundo inteiro, né? E a varíola humana, diferentemente da varíola dos macacos, do monkeypox, tem uma letalidade muito grande, mais que 30%, já matou mais que 300 milhões de pessoas. Então, quando começou o relato dessa doença, houve um pânico, houve uma preocupação muito grande. Mas é um vírus da mesma família da varíola humana, né? Que é a família monkeypox, a varíola humana é cowpox, então é da mesma família, mas eles são diferentes. Doutora Cláudia, é engraçado, né, você tá falando disso, mas assim, a gente não conviveu com a varíola, né? A vacinação fez com que a gente, toda essa geração, não tivesse tido contato com a varíola, não faz nem ideia. Então, esse medo maior, eu tenho a impressão que é dos médicos, né? Dos médicos, dos profissionais de saúde que conhecem essa doença, né? Mas eu acho que para o público em geral, não tem nem ideia do que foi as epidemias de varíola com as mortes, etc. Então, por conta da vacinação que a gente teve. Né? Eu sou uma apaixonada por imunização, por vacinação, e a varíola realmente por causa do vírus da varíola humana que foi criada a primeira vacina. Então, é uma história de muito êxito a varíola, né? Porque assim, era uma doença que matava muito, mas foi feita uma campanha mundial e ela foi a primeira doença a ser erradicada do planeta. Graças à vacinação. Graças à vacinação. Então, hoje em dia a gente ouve muita fake news, né?
sobre vacina que dá reação, que dá autismo. A gente até vai fazer questão de marcar um outro encontro. Vamos precisar fazer esse encontro, porque é muito importante a vacinação. Cláudia, eu queria só te pedir um favor. Em relação à doença do macaco, o nome doença do macaco, para a gente até coitadinho dos macacos não sofrerem, eu queria que você explicasse essa história do reservatório e do doente, né? Uma coisa é você ficar doente, qualquer um pode ficar doente, e uma coisa é você ser o animal ou a pessoa que está lá com a doença e você transmite para todo mundo. Você mesmo não fica doente, mas você transmite para todo mundo. Então explica essa história do reservatório e do doente. Qual a diferença de um e do outro? E daí, qual que é o nome, assim, esse nome varíola do macaco, para não confundir as pessoas, que senão, coitados dos macacos, eles vão passar apertado, né, nessa pandemia. É verdade, então, Gasparini, até assim, o que acontece, então? O reservatório são roedores que vivem nas florestas tropicais da África. Então, o que acontece? Eles perpetuam a existência desse vírus, esquilos, esses roedores. O que acontece? Através de arranhadura ou até ingesta de carne contaminada, o macaco, o primata não humano, ele se infecta e fica doente, assim como o ser humano fica doente, mas ele não pode ser associado a ser o culpado por essa doença. Até muitas vezes a gente faz questão de explicar isso, porque está relacionado com matança de macacos, a culpa foi do macaco. Não. O reservatório do vírus, o que perpetua a existência desse vírus na natureza, são os roedores. Então, assim, aí o macaco que... é vítima, coitado. Ele o macaco é tão doente quanto nós. Porém, né? O vírus foi isolado em macacos de laboratório. Então, a nomenclatura é monkeypox devido ao isolamento da doença no macaco. Mas quem perpetua a infecção são os roedores. Então, lá na África, eles ficam nas florestas tropicais. Quando o macaco se infecta ou quando o homem invade o habitat dos roedores, ou depois, quando a transmissão interhumana já fica sustentada, aí também um homem transmite para outro contato humano. Mas o roedor que é o reservatório. Lembrando que, assim, claro, se o macaco ficar doente, ele estiver doente com manifestação, ele vai poder transmitir também. Mas não é ele o carinha lá que isso é o originário mesmo da doença. Então é bom a gente saber disso, né? Pra gente não cometer crimes ambientais aí. Como acontece com a raiva humana, né? Quando tem uma criança, um adulto que é mordido por um cachorro, e tem esse, né? Muitas pessoas matam o cachorro, né? Porque fica associando. Então, assim, a gente tem que saber que são os roedores, que são os reservatórios. O macaco fica doente como nós, tá bom?